você pode tomar decisões sozinho e, claro, né, arcar com as consequências disso. Então, mentalize aí, aprenda isso. Para mais maturidade da minha equipe, eu preciso exercer menos controle. E como que isso vai acontecer ali na prática, né? Porque eu não posso contratar alguém, por exemplo, logo de cara e no primeiro dia deixar ele agindo, resolvendo, fazendo tudo sozinho, certo? Isso também não vai dar certo. Então, por isso, nós vamos dividir esse processo de delegar em 4 etapas. E para que fixe bem na sua cabeça, nós vamos utilizar o exemplo da habilitação, sabe? Para que facilite mais o aprendizado. Quando você tirou a sua habilitação, vamos lembrar lá. Quando você aprendeu a dirigir, sabe? Você passou por algumas etapas. A primeira etapa que você passou foi de adquirir informação, de adquirir conhecimento. Sim, sabe? Aquelas aulinhas ali teóricas que você ficou fazendo, que você via como tudo funcionava ali no papel. E depois disso, você passou na prova, né? Ali foi para a parte prática. O que aconteceu? Você começou a treinar, alguém estava ali do seu lado, foi treinando e praticando. E depois disso, você passou para a terceira fase, que é o quê? Você está ali aprendendo, você está praticando, você começa a observar como as pessoas fazem. Então você sai com alguém que está dirigindo do seu lado e você começa a perceber, prestar atenção como que a pessoa dirige. Você está no trânsito, na rua, você começa a prestar atenção em como o trânsito funciona, como as pessoas dirigem. Essa então é a terceira etapa. E aí a última etapa é a hora que você vai para o jogo. É a hora que você vai para a rua, você pega o carro e você começa a dirigir sozinho, né? E eu tenho certeza que você errou muito ali no começo, mas também eu tenho certeza que você aprendeu muito com seus erros. Então, nosso processo de delegar, ele terá também essas 4 etapas. A primeira etapa será dados, informações, conhecimentos para a pessoa ali que você está delegando. A segunda etapa será a parte que ela poderá aprender os processos e os procedimentos. A terceira será a observação ali na prática. E a quarta é quando a pessoa vai para o jogo. Quando eu utilizo todas as informações aí, tudo que eu peguei nas outras etapas e começo então a fazer. Então vamos trazer aqui um pouquinho para a nossa realidade, tá? Imagina que você contratou um projetista técnico e o que você precisa fazer? Você precisa andar com ele por todas essas etapas. Então primeiro, o que você vai fazer? Você vai ensinar como funciona o projeto técnico na sua empresa. Tendo ele experiência ou não. Se ele tiver menos experiência, você vai ter que ensinar mais coisa. Se ele tiver mais experiência, você vai ter que ensinar mais sobre cultura, mais sobre como funciona na sua empresa. Mas o que você vai fazer nesse período? Você vai dar informações sobre como são seus módulos, como a sua fábrica trabalha. Você vai falar como é seu processo e tudo que engloba ali na liberação de projeto aí na sua empresa. Depois disso, você vai para a segunda etapa, que é o quê? Que é fazer um projeto junto com ele. Passar ali por aquele processo, sentar, fazer alguns projetos e só depois que ele assimilar isso, você vai para a terceira etapa, ou paralelamente a isso, que é levar ele junto contigo na medição, quer deixar ele acompanhar todo o processo do jeito que você faz para que ele consiga absorver tudo aquilo que você passou na informação para ele que ele possa observar e colocar na prática. E aí, só depois dessas 3 etapas de tudo isso, aí você vai deixar ele sozinho. E é importante aqui frisar 2 pontos. O primeiro é que esse é um processo que vai demandar tempo, não vai ser rápido, tá? E é teu tempo, ou se você tiver outro que está treinando outro. Mas que, como eu disse lá no começo, você vai ter muitos ganhos. Então você tem que ter isso na consciência. E o segundo é que você precisa ter consciência de que ele vai errar. Aliás, ele precisa errar. Para ele aprender algumas coisas, ele precisa errar. E o papel do líder, ele não é ficar à espreita, garantindo que os seus colaboradores não errem. O papel do líder é garantir que cada vez que o seu colaborador erre, ele aprenda com esse erro e que evite errar novamente a mesma coisa. Além disso, o papel do líder é entrar quando for um erro irreversível. Só que como o próprio Sidney, o professor Sidney comentou na aula que eu assisti, a grande maioria dos erros que a gente comete são reversíveis. São necessários para o crescimento do colaborador. Então, eu acho que dessa maneira a gente consegue facilitar um pouco mais, pensando nessas 4 etapas. Bom, então vamos revisar o aprendizado de hoje para ficar bem fixo na sua mente aí. Você contratou alguém novo na minha equipe, eu vou fazer ele caminhar por essas 4 etapas. Primeira etapa, vou ensinar, vou dar conhecimento
de tudo aquilo que ele precisa saber, né? Segunda etapa, eu vou colocar ele para treinar sob a minha responsabilidade. E a terceira etapa, eu vou trazer ele para o meu dia a dia para observar como eu faço e para aprender na prática comigo. E aí, na quarta etapa, você vai colocar ele para fazer, você vai deixar ele errar, você vai deixar ele voar. E por isso é muito importante que na hora ali da contratação você identifique se a pessoa tem aptidão para aquele trabalho, se você realmente pode confiar nela e que ela está disposta a aprender com você. Mas isso daí é um assunto para a próxima aula, quando a gente estiver falando sobre contratação. Você sabe como é que uma águia ensina seus filhotes a voar? Ela espera o tempo certo, né, da maturidade, depois que o filhote está ali um tempo no ninho, e um belo dia, ela entende que é aquele dia, ela vai lá, pega o filhote e solta. Só quando o filhote está quase caindo lá no chão, se espatifando, ela vai lá e pega e volta para o ninho. Passado algum tempo, ela volta de novo e solta. E aí o filhote, ele começa a perceber que ele não tem só o bico, que ele não tem só que chorar, mas que ele tem uma asa. Ele começa a perceber que ele tem uma asa. Mas ela pega de novo antes dele se espatifar. Só que aí lá pela, sei lá, quarta, quinta vez, ela solta o filhote e ela não pega o filhote. Ela deixa. Por quê? Porque de repente, se ela pegar o filhote, ele sabe que ela vai voltar lá para salvar ele de novo. Então chega uma hora que ela tem que deixar o filhote dela voar. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você quer que seus colaboradores voem ou você quer que eles fiquem dependendo de você no ninho? Pense aí e até a próxima aula.